Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, recentemente eu postei um vídeo falando das semelhanças entre o noivo e a noiva na última hora de vida nesta terra, que é o momento ali da crucificação, né? Eu posso dizer que era o último momento de vida terrena. E nesse momento a igreja também segue o seu Senhor, né? Hoje então eu quero dar continuidade a essa mensagem, trazendo aqui pontos de semelhança entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento. Irmãos, eu quero mostrar para vocês o quanto a história de Cristo revela a história da igreja. E isso por quê? Por que acontece dessa maneira? Porque Jesus fala que aqueles que são discípulos seguem Cristo em todos os seus passos. E na crucificação e na ressurreição não seria diferente. Então, nós vamos começar lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 2, que diz assim: E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Irmãos, assim como no momento da ressurreição de Cristo houve um grande terremoto sobre a terra, também no momento da ressurreição da igreja é possível que aconteça um grande terremoto. Tá certo? Eu já li algo a respeito que os cientistas aguardam um grande terremoto a nível mundial. E eu acredito sim que isso aqui pode ocorrer na ressurreição da igreja. Ao todo, irmãos, são 6 itens de semelhança que eu encontrei aqui na palavra de Deus entre Cristo e a igreja nessa situação. Eu vou ler agora Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, para ler para vocês o segundo item. Então vamos lá, diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, irmãos, aqui o texto está falando sobre o anúncio que o anjo fez às mulheres, né? E ele fala assim: Olha, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Então, as mulheres foram procurar Jesus Cristo e elas não encontraram, né? Foram levar as especiarias, né, para fazer todo aquele ritual de sepultamento, né? E elas não o encontraram. Então, irmãos, vai haver esse momento também com a igreja. A igreja será levada, né? A igreja que está preparada, a igreja que está pronta, a igreja que é representada pelas 5 virgens prudentes será levada e a porta então será fechada. E aí então, irmãos, as virgens loucas, né, que estarão aqui na terra, a igreja que não está preparada, né, os nossos irmãos que não estão crendo, não estão se preparando, estão distraídos com as coisas terrenas, estão distraídos trabalhando para si mesmos, né? Ao invés de trabalhar em prol do reino de Deus, enfim, ao invés de estarem trabalhando para que o reino de Deus avance sobre a terra. Irmãos, esses irmãos vão nos procurar nesse dia. E aí, o que vai acontecer com eles? Vai acontecer que eles vão perceber: eles não estão aqui, porque já ressuscitaram. E aí, então, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vamos para o terceiro fato da similaridade entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição da igreja. E esse terceiro fato encontra-se em Lucas 24, 5, que diz assim: E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos?
Esse versículo nos diz qual foi a reação das mulheres quando chegaram ao sepulcro e não encontraram Jesus. E a reação foi de muito medo. Quando os nossos irmãos, que não estão preparados para a vinda de Cristo, nos procurar e perceberem que nós ressuscitamos e que eles foram deixados para trás, eles vão sentir um medo muito grande, assim como aquelas mulheres sentiram. Quarto fato, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versículos 6 até o 8, que diz assim: Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então, irmãos, aqui as pessoas foram lembradas da palavra de Cristo, né? Aquelas mulheres foram lembradas da palavra de Cristo. Olha, Cristo avisou vocês que seria dessa forma, né? E assim também, nossos irmãos que ficarem após o arrebatamento serão lembrados, né? Olha, vocês foram avisados muitas vezes. Jesus está voltando, prepare-se para a vinda de Cristo, o arrebatamento vai acontecer. Quando Cristo disse essas palavras para os seus discípulos, né, incluindo as mulheres, as pessoas não acreditaram nele, os discípulos não acreditaram, as mulheres não acreditaram, ou simplesmente não compreenderam as palavras de Cristo. Da mesma maneira, hoje, muitos de nós têm falado para os irmãos: Irmãos, vamos nos preparar, porque a vinda de Cristo está próxima, irmãos. Vamos ficar prontos para o arrebatamento. Que arrebatamento? Jesus ainda vai demorar. Não é assim? Que isso é teoria da conspiração. Olha, você não tem que ficar falando isso para as pessoas, porque você coloca nelas medo da morte, né? As pessoas ficam com medo. Ai, tudo vai acabar e não sei o quê. Não é assim que as pessoas falam? Mas veja você que nós estamos alertando da mesma maneira que Cristo alertou os seus discípulos, tá certo? E isso vai fazer diferença quando tudo acontecer, porque eles se lembrarão das nossas palavras. Assim como está escrito no versículo 8 aqui, do mesmo capítulo, diz assim: E lembraram-se das suas palavras. Irmãos, o quinto fato semelhante é a incredulidade de muitas pessoas, das que ficarem, com a incredulidade dos discípulos ao verem Jesus ressuscitado, né? Ao verem, na verdade, o vazio no sepulcro, né? Vamos lá, isso está no versículo 11 do mesmo capítulo. Diz assim: E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Então, o que acontece? As mulheres foram até o sepulcro, né? Os anjos deram a mensagem para elas, dizendo que Jesus ressuscitou. E então elas lembraram das palavras de Jesus e foram até os discípulos e contaram para eles. Quando elas contaram para eles, os discípulos então pensavam que as mulheres estavam ficando loucas. Não, vocês estão ficando loucas, não é possível que isso tenha acontecido. Então, eles, naquele momento, quando ouviram aquelas coisas, eles caíram na incredulidade, né? Ou, vamos dizer, um estado de choque, ficaram pensando: não pode ser, não pode ser que isso aconteceu, como assim, né? E eles, nós podemos até entender aqui que eles passaram por um momento de sentimento de vazio novamente, né? Quando Cristo foi morto, eles sentiram esse agora estou sozinho, e quando o corpo de Cristo sumiu, né? Eles também sentiram esse vazio. E agora, né? Nós não temos o corpo de Cristo, estamos sozinhos. Então, irmãos, isso vai acontecer quando a igreja partir. E aqueles que não acreditaram, aqueles que não creram nas nossas palavras, vão passar por esse sentimento. E agora então nós vamos para o sexto fato, que está no versículo 12 de Lucas 24, que diz assim: Pedro, porém,
Levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então Pedro ouviu as palavras das mulheres e quis conferir, né? Então ele foi até o sepulcro. E quando ele chegou lá, diz aqui a palavra que ele se abaixou e viu ali os lenços. E o que são os lenços, né? São os panos que cobriam Jesus Cristo no momento da sua sepultura, né? E nós também, meus irmãos, vamos deixar para trás o quê? Aquilo que cobre o nosso corpo, as nossas roupas. E isso será para muitos uma evidência de que o arrebatamento aconteceu. Assim como foi para Pedro naquele momento. Então, irmãos, eu apresentei para vocês aqui 6 fatos a respeito da ressurreição de Cristo. Talvez você, estudando a palavra, encontre mais fatos, né, de semelhança entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição da noiva, entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento. E você possa colocar aqui para mim, nos comentários, algum fato que passou despercebido, tá certo? Então, vamos caminhando, meus irmãos, nos preparando para a vinda de Cristo e na medida do que... E vamos também espalhando esta mensagem para que outros possam crer, né? Quem crer vai se preparar também, ou seja, nós vamos poder ajudar outras pessoas a estarem preparadas. E quem não crer, após o arrebatamento, vai saber o que aconteceu, certo? Eu gostaria então de terminar esta mensagem fazendo uma breve oração. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós viemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E nós agradecemos, Senhor, pela Tua preciosa graça, porque o Senhor tem nos dado uma palavra viva e verdadeira, Jesus. O Senhor tem nos ajudado a edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho, Senhor, para muitos. Senhor, então, nos ajuda mais uma vez com esta mensagem, que essa mensagem possa ser recebida pelos corações e que possa também, Senhor, ser crida no meio dos nossos irmãos, no meio daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, não apenas por este vídeo, mas nós pedimos por esta mensagem. Leva, Senhor, com o Teu poder, Jesus, para muitos sobre a face da terra. Como diz na Tua palavra, Senhor, nós precisamos orar para que Deus o Pai levante ceifeiros para a seara. E nós pedimos neste momento, Senhor, além do Senhor levantar ceifeiros para a seara, que nós possamos ser esses ceifeiros. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Jesus, que a nossa voz seja ouvida. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, que possamos tocar nos corações de pessoas ao nosso redor, de pessoas, Senhor, que talvez não nos conheçam pessoalmente, mas ouçam a nossa voz. Ó Jesus, traz estratégias ao nosso coração para levarmos a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, abençoa a vida de cada irmão e cada irmã, abençoa também a minha vida, Jesus, abençoa as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, e abençoa, Senhor, os nossos corações com a Tua presença. Senhor, faça com que a Tua palavra abunde nos nossos corações, com que a Tua graça superabunde, Senhor, sobre os nossos pecados. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, que possamos ser uma igreja ativa, trabalhando em prol do Teu reino, Jesus, trazendo vidas, Senhor, para serem inseridas ao Teu reino, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Irmão, se você ouviu essa mensagem e considerou que essa mensagem é importante, que ela tem valor, ajude-nos de uma forma gratuita. Basta que você deixe o seu like, coloque comentários abaixo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas venham receber através da sugestão da própria plataforma. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.